noite. Queria falar do meu prazer de estar aqui conversando com vocês. E com a Cida, fazia muito tempo que eu não via minha amiga Cida. Prazer muito grande. E fazer esse filme foi uma festa. Eu e a Cida nos conhecemos no primeiro grupo feminista, autodeclarado feminista, de São Paulo, em 1975, um grupo chamado Nós Mulheres. E foi lançado um concurso da Fundação Carlos Chagas. Existia um grupo de pesquisa sobre mulher bem interessante na Fundação Carlos Chagas, e lançaram um concurso de pesquisa sobre a mulher. E no segundo concurso, eu e a Cida resolvemos entrar com a proposta de um filme. Um filme... Hã? A gente tinha uma proposta de um trabalho com prostituição e, no meio do caminho, resolvemos fazer um filme. Não me lembro. Não, resgatando as lembranças. Sim, sim. E aí entramos nesse edital, juntamos um monte de mulheres, como vocês podem ver, e nos lançamos à aventura, quer dizer, apoiadíssimas pelos tatus, ou seja, os 7 cineastas da Tatu Filmes, que nos deram todo o suporte técnico que nós não tínhamos. Nós tínhamos as ideias, o tesão, a alegria, a vontade. Trabalhamos bastante na pesquisa, no roteiro e tal, mas não tínhamos técnica, não tínhamos formação, né, em cinema. E sem eles a gente não faria o filme. Esse filme é muito visto. Ele está no YouTube, tem mais de 300 mil visualizações, o que para mim é um espanto, porque eu nunca fiz nenhuma divulgação, nem a Cida. E, bom, está aqui. É interessante ver algumas semelhanças entre ele e o filme do Candeias, não é? Cenas que lembram muito. Eu não lembro se o filme do Candeias é anterior ao nosso, mas de qualquer... É anterior? 81? É. Nós filmamos em 81. Filmamos em 80, né? 81, novembro de 81. E bem, o desejo de conhecer esse mundo, né? Essa coisa da identidade feminina ser partida entre santa e puta. Hoje eu acho que isso está muito mais, veio à tona e foi, enfim, deixou de ser um tabu, mas naquela época são 40 anos, né? É muito tempo. E de lá para cá aconteceu muita coisa no sentido das mulheres se libertarem, não é? E, enfim, nós nos lançamos a essa aventura de conhecer o mundo da prostituição. Havia muita excitação, né? Muita. A gente ficava muito interessada mesmo no assunto. Então, é isso. Falar um pouquinho. Bom, eu não sou cineasta, eu sou psicanalista. Eu fiz alguns filmes na vida e, na época, inclusive, eu já fazia formação em psicanálise. Eu era feminista, a gente se encontrou, como a Inês falou, e resolvemos... A gente tinha uma proximidade com o pessoal de cinema. Não sei se os jovens aqui sabem o que foi esse cinema independente, a Tatu Filmes e outras produtoras. E, primeiro, para mim é um prazer e uma honra estar nessa sala com o nome do Paulo Emílio, que eu conheci muito de perto. Então, eu já tinha uma proximidade com o cinema a partir das coisas que eu fui aprendendo com ele. E nós fomos com a cara e a coragem, né? Tivemos esse apoio técnico e nós tivemos não sei se vocês viram nos créditos, ele era um produtor e um ator da Boca do Lixo, porque o cinema, a porno chanchada paulista, o cinema da Boca do Lixo paulista acontecia nessa época na Rua do Triunfo, que foi onde a gente foi filmar.
onde existia essa prostituição de rua. Eu quero agradecer a Inês por cuidar do filme, porque depois eu segui minha vida como psicanalista e eu me afastei muito desse filme. Eu fui rever o filme, eu já revi algumas vezes, mas fui rever mesmo ontem. E eu gostei demais, para falar a verdade, do que eu vi. Eu lembro de várias pessoas, de várias, elas são, obviamente, tem vários amigos nossos como figurantes aí, mas a grande maioria são as mulheres da boca mesmo. Elas foram maravilhosas com a gente. Eu ia falar do Satã, ele era um príncipe lá dessa região. E a gente era um bando de mulher andando pela boca do lixo, cheio de cafetão, de prostituta. E o Satã um dia deu uma volta com a gente no bairro. Foi o que bastou para a gente poder circular. Você lembra disso, Inês? Daí para frente, a gente estava lá abençoada pelo Satã e nós conseguimos circular bastante. Esse apartamento inicial onde nós filmamos é de uma das meninas, que foi gentilmente cedeu o apartamento dela, que é a atriz. Foi uma experiência incrível, assim, e é incrível como ele é um filme atual. Se a gente quiser pensar nos temas básicos que estão aí, não tinha, como a Inês falou, a coisa evoluiu muito. Esses dias andei pesquisando, tem um jornal, sabem o que é a Casa do Povo, lá no Bom Retiro? Eles têm uma publicação muito bacana. E eu tinha uma matéria sobre eu esqueci o nome dela agora, ela tem um livro chamado Puta Feminista. Ela é uma... Como ela chama mesmo? Monique Prada. Ela mesmo. Exatamente. Tem uma matéria com ela. Ela fez uma pesquisa pelo Brasil, de investigação, de conversa com as prostitutas. Ela é uma líder, né, na organização feminista, sim. É uma afirmação radical, porque na época que nós filmamos, nós éramos feministas. Elas tinham lá uma organização, mas longe disso. Pelo menos nós não tínhamos nenhuma notícia aqui no Brasil, pelo menos. E é muito interessante ver, isso é um jornal desse ano, agora de 2023, lá da Casa do Povo, e é muito lindo contar o que ela vai falando da organização das prostitutas nesse momento, e da reivindicação da dignidade, da vida, do bem-estar, né? Muito legal. Ela termina, eu queria só fazer um comentário que eu achei bonito, ela termina dizendo que essa é uma atividade... as trabalhadoras do sexo, né? É uma atividade que tem que acontecer nas sombras, porque elas detêm os segredos de quem as procura, que isso tem que ficar em segredo, que isso não pode vir à luz. Ela termina a matéria dizendo, quem sabe um dia as mariposas vão poder voar em volta da luz. É muito bonito, eu achei linda essa ideia do segredo, me acrescentou uma coisa nova, assim. Porque a gente também, como a gente tinha uma dotação de verbas da Fundação Carlos Chagas, depois nós tivemos que fazer um relatório, né, Inês? sobre o que nós vimos lá. E não foi fácil falar sobre o que era essa... Porque tem uma organização que funcionava o tempo todo. Eu realmente não sei, hoje em dia, eu não vejo mais prostituta na rua em São Paulo. Eu não sei se... Parece que a região está tomada pela prostituição de rua, né? O William tem essa região. Essa região continua. As boates meio que desapareceram e ela foi tomada pela prostituição de rua. Quem falou isso foi um amigo do William, que tem interesse, né, no assunto, visita e tal, pesquisa. E uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, acho que é de 2020, a informação, havia um time de futebol, times de futebol com as trabalhadoras nas boates. Havia campeonatos entre a boate, a Concorde, com a não sei o quê. Isso tem uma matéria da Lu Castro no Ludopédio, que é um site maravilhoso sobre futebol, se alguém se interessar. Que fala numa... Eu não sei se é uma organização, chama Mundo Invisível. Eu achei tão bonito, assim, como as pessoas vão nomeando e as coisas vão vindo à luz, né? Eu gostei demais, eu recomendo a leitura dessa matéria. Bom, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Boa noite. Na verdade, duas perguntas. Uma já foi parcialmente respondida, que é como vocês se aproximaram do
porque, enfim, é uma dificuldade muito grande de se aproximar e, sobretudo, mostrar o rosto das pessoas, né? Então, como que vocês se aproximaram do Satã, né? E como foi essa relação de confiança, né, dele, de vocês, com as meninas e tudo mais? E a outra pergunta é sobre a primeira cena que eu fiquei em dúvida se era, assim, parece, tem muita cara de documentário, porque é muito realista, né? Mas eu acredito que não seja, né? Mas enfim, como que foi feita essa cena específica? Se eles são, a menina e o cara são atores, como que foi a construção dessa cena? Obrigado. Eles eram atores de porno chanchada, ambos, ambos, e ela era prostituta também. Então a gente ficcionalizou uma cena que os dois conheciam. Ele era cafetão também. Gente, 40 anos a memória, mas o apartamento era dela e a gente estava na cama, e é isso. Como a gente chegou neles, eu não me lembro. O Satã era amigo, o Satã era uma figura do cinema, ele era amigo desse pessoal do cinema independente também. Foram nossos amigos do cinema independente que nos apresentaram o Satã e nós fizemos realmente um match geral assim, com ele, e ele era um príncipe ali na região. Nós andamos com ele, ele nos apresentou, entramos num bar, comemos rabo de galo, aprendemos a tomar rabo de galo na época. Elas elas tomavam aquela dança maravilhosa. Provavelmente ela tinha acabado de sair de uma internação psiquiátrica. Ela está com a cabeça raspada. Então, tem alguns indícios aí que a gente quiser pode ir longe, se quiser. Não sei se nós respondemos. Tem uma ligação. É uma boa essa pergunta. Eu fiquei pensando hoje, porque a gente filmou a cara das pessoas. Assim, é um outro tempo. Hoje em dia, eu não sei se a gente teria a liberdade, provavelmente não, de fazer uma coisa desse jeito. É um semi-documentário. Ela está repetindo, ela, inclusive, é documental totalmente. Tem algumas cenas da boate, obviamente são nossos amigos, dançando, etc. Junto com as meninas da boca, né? Agora deu um encontro mesmo, foi cara, foi curioso. E também os abriu aquele grande inteiro, né? Tem ali um monte de mulher. Era até que no Brasil Mesquita, Barão de Limeira. Barão de Limeira. Palácio, palácio, houve críticas na época, porque a gente foi muito condescendente com os capitães. É, não, homens de cinema, homens de cinema. Eu tenho uma pergunta. Como foi o processo de vocês escolheram muito material? Como foi o processo de montagem? A gente viu ali nos créditos a Vânia Beck, que foi nossa professora. Queria saber como foi essa participação, como que foi esse processo de pegar o material e ver como tomar. Viola, me lembro muito.
Boa noite. A gente agora está no final da segunda semana de amostra. Eu sou interessada pelo tema também, então tentei assistir o máximo de produções. E perdi algumas, infelizmente, então, mas eu diria que esses são os únicos brasileiros que tem. Eu tenho outros. Não, são esses de hoje agora, né? E uma coisa que eu senti de diferente foi que, apesar daquela primeira cena, que tem um tanto quanto de violência, agora vocês começaram um debate falando sobre festa, sobre alegria, e eu senti muito isso também nessa curta de vocês. E nos outros filmes, eu sentia muito que, por vezes, mostrava, lógico, o glamour, mostrava a escolha, mostrava, às vezes, como uma questão de liberdade, mas sempre trazia bastante dessa parte mais pejorativa, dessa parte de se esconder, dessa parte de violência mesmo, né? E aí eu queria perguntar para vocês mais sobre a experiência de vocês ali, né? Quanto tempo vocês ficaram para fazer todas as cenas e cenas que marcaram vocês, positivas e negativas dessa festa que vocês falaram, imagino também pelo financiamento de conseguir fazer um projeto legal, assim, ainda mais no começo do movimento feminista aqui em São Paulo, então, obviamente, festa por isso, mas também de acompanhar isso também, né? E sobre essa questão do movimento feminista, agora você falou, foram as feministas que criticaram, né? Porque tem muito eu sinto que nesse debate da prostituição e do movimento feminista, é muito claro essa, sei lá, acho que dicotomia, né? Entre feministas proibicionistas e as feministas pró-direitos, né? Então, se vocês quiserem dar uma palhinha também sobre isso, o que vocês viram nesse começo de movimento feminista em São Paulo, acho que também seria interessante. Retomar algumas perguntas. Você pode retomar um pouquinho? Porque eu ouvi eu fiquei ligada na última coisa que você falou. Pode começar pela última, então, sobre essa questão do feminismo tem essa visão mais proibicionista quanto à prostituição e do que é mais pró-direitos, né? Eu, sinceramente, você deve saber mais que eu, já que você está estudando isso, porque eu não estou perto desse tipo de feminismo. Eu tenho, sei lá, ou apreciado, eu realmente estou fora do que está acontecendo nesse debate. E na época não havia? Não, na época não havia absolutamente nada disso, nada mesmo. Mas eu até gostaria de te escutar um pouco em relação a isso, se você está estudando isso, porque eu sei, nessa matéria que eu citei, ela fala, tem feministas que criticam, né? Como assim uma prostituta feminista, e é muito bonito isso. É uma coisa realmente, uma mulher forte demais, né? Que afirma uma prostituta e, com muito orgulho, ela termina dizendo isso. Em relação à festa, de fato, é engraçado, porque a gente passou algum tempo, uns 2 meses, conversando com elas na rua. Na pesquisa e depois, sei lá. Por aí, mas a gente ia bastante, né? Eu me lembro da gente sempre, era muito mais fácil, mais tranquilo chegar na boca. A gente ia várias vezes por semana. Aquele bando de mulheres, às vezes iam todas, eram 6, né? Às vezes íamos todas, às vezes uma parte. E a gente ia conversar com elas na rua. E como a gente já estava circulando lá, em pensar São Paulo naquela época, aquele espaço era um espaço mais delimitado também. Então, 2, 3 voltas que nós demos por lá e a pessoa já conhecia a gente. Obviamente, todo mundo olhando, né? Então já nos conhecia. E elas gostaram muito também de serem ouvidas, sabe? Porque a gente escutava muito. Não é que nós fomos lá filmar, a gente estava escutando o que elas tinham para falar. Sabe? Eu acho que isso tem a ver com essa alegria. Não teve nenhum relato dramático, mesmo em relação com os cafetões. Eu me lembro de não me lembro se ela está no filme. A gente perguntou, é raríssimo, todo mundo tinha cafetão. Uma disse, eu não tenho cafetão porque eu tenho 2 filhos, meus filhos são meus cafetões. Ela respondeu assim, se eu der dinheiro para o cafetão, eu tenho dinheiro para sustentar meus filhos. Não sei como é que ela conseguia se manter lá, ela devia ter alguma passaquinha, que é impossível estar na rua sem cafetão. Mas foi uma... A Rosa é atriz que falou da violência, ela falou, eu apanho, mas eu também bato.
Interessante, né? E eu me lembro dela, tinha um princípio de higiene, ela desinfetava o pé inteiro, assim, eu nunca esqueço. Depois que eu ouvindo, então eram pessoas que tinham um apartamento, nós não. Era a boca do lixo, mas eram mulheres que tinham. Talvez o lugar mais pobre, miserável, fosse o edifício Rude, né? Com aquelas meninas. Você viu, tem uma que parece um bebê, né? Uma menininha, né? Chupava o dedo. Uma das questões mais difícil, né? Aquele lugar. Uma das questões que a gente tinha é por que uma mulher. Obviamente, isso aí. Quem conhece a Lélia Gonzalez sabe um pouco disso, entre a questão da prostituta e da dona da empregada doméstica. Ela trabalha um tanto isso. Por que uma parte ia ser empregada doméstica? Nessa época nós tínhamos essa questão. E uma parte ia se prostituir. O que leva uma mulher assim? A pergunta é: o que nós queremos, né, como prostituta? Por quê? Eu não sei responder isso até hoje. Você sabe? Você investigou alguma coisa? Não, eu me interesso muito pelo tema de pesquisa, mas Está pesquisando? por financiamento de pesquisa eu acabei indo para outra área, realmente pesquisei outra coisa, mas gostaria muito de encontrar algum financiamento que me permitisse pesquisar um pouco mais isso também e me adentrar um pouco melhor. Tem alguma notícia a mais do feminista? Então, eu tive a possibilidade de fazer uma matéria chamada Gênero e Criminologia, e aí se tratava de diversas formas relacionadas, né? E aí eu gostei muito do módulo que tratava sobre prostituição e iniciava o debate. Não me coloco aqui na posição de ensinar, mas é muito interessante escutar vocês falando sobre isso, assim, porque eu acho que seria muito interessante também a possibilidade de revisitar o local, refazer ver como é que está, né, depois desses 40 anos. Eu acho que ia ser muito interessante. A violência vinha da polícia, né? Essa é a fala sobre a violência. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Nada mudou. Nada mudou, né? Não só delas, como do Quinzinho, né? O Quinzinho fala agora, o rei agora é a rota, mata 30 por dia. Quer dizer, 40 anos atrás e nós estamos nessa. Só avançando, né? Esse caminho. Pergunta. Eu não sei se vocês já tocaram nisso, mas o filme foi muito exibido na época. Vocês têm algumas lembranças sobre exibições e as reações dos públicos para este filme. Imagino que elas foram um pouquinho chocadas com o material. E também você acha que Maria Quetel escreveu algumas coisas também, Jean-Claude Benedetti. Talvez vocês lembram o que eles pensaram sobre os filmes, talvez vocês podem compartilhar algumas informações sobre o que eles escrevem e suas reações. Não, o Jean-Claude escreveu sobre histerias, não escreveu sobre Mulheres da Boca. Maria Rita escreveu sobre Mulheres da Boca no Mulherio. No jornal. Um jornal da Fundação Carlos Chagas, criado lá dentro, que durou de 81 a 89, talvez. Eu fui editora num certo período desse jornal. E o que ela escreve é que a gente não facilita, não glamoriza, que a gente mostra uma realidade crua, ao contrário daquelas poucas pessoas que achavam que a gente era condescendente com os afetões, com os homens. O Jean-Claude, acho que eu me lembro, não escreveu. Ele é nosso amigo, né? Era na época já, mas... Inês, continua. Continua, sim. Ele está muito contente com
a redescoberta do Esterias, que é o filme que foi feito em seguida por nós. Porque o Mulheres à Boca teve essa carreira, eu não me lembro de projeções na época, William, realmente não me lembro. Era sindicato, era grupo de mulher, havia uma distribuidora independente, CDI, Cinema Distribuição Independente. Não me lembro. Mas no YouTube tem mais de 300 mil visualizações, eu acho isso um espanto. E o Histerias tem 1000 e poucas. Agora, o William, essa pessoa, descobriu o Histerias. E enfim, está programando mostras com Histerias também, não só Mulheres da Boca. Mulheres da Boca foi convidado agora para um festival no Belo Horizonte, Fórum Doc, e ambos os filmes foram convidados para o Festival Internacional de Filmes de Mulheres em novembro. A cópia do Mulheres da Boca está muito ruim, o William trabalha com digitalização e restauração de filme, e vai trabalhar nas cópias, vamos ver se a gente consegue um resultado. Então, queria agradecer muito, Inês e Cida, por estarem. Obrigada a todo mundo. É isso.